Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo seja contigo, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Acredito que a reunião do domingo passado, dia 26, tem sido uma grande bênção, uma grande eficácia, essa grande e poderosa mensagem que no domingo ouvimos, né? Sobre o espírito de erro versus o espírito de Deus. Né? Uma das coisas muito importantes que o Senhor falava comigo era sobre a necessidade do batismo no verdadeiro espírito de Deus. Porque Jezebel, quando se levantou para combater a unção profética em Elias, provocou ofensa. E aquela ofensa é uma das armas, como Paulo disse, não ignoramos os ardis de Satanás, para que possamos não ser desqualificados naquilo que nós pregamos e não sermos então paralisados ou neutralizados com a intenção de Satanás. Porque a oração do justo ela pode muito nos seus efeitos. Então, nós lembramos que Elias foi muito eficaz. Elias teve uma eficácia enorme quando ele orou, ele teve uma eficácia enorme quando ele declarou. E a palavra de Deus não voltou atrás vazia, antes expôs todas as artimanhas de Jezebel. E o que Elias conquistou naquilo era que um povo que cocheava entre dois pensamentos decidiu que basta de Jezebel, basta de Baal, olharemos para o Senhor, deixando de cochear entre dois pensamentos. Agora era o momento certo para que Elias pudesse correr e não só o que ele fez, mas começasse a ensinar. Nós lemos em Atos capítulo 1, verso 1, que Jesus não só fez a obra, não só destruiu as obras de Satanás, mas também fez discípulos. E aqui nesse momento nós vemos Elias abatido, desencorajado, pedindo a morte, dizendo que não era melhor do que os seus pais. Então nós vemos algo muito estranho, que Elias retrocedeu ao invés de avançar. Nós entendemos a mensagem que o Senhor lhe disse: levanta-te, come e bebe. Não se esqueça de se levantar, comer e beber diariamente. Não se esqueça de diariamente buscar a face do Senhor nesses textos que o Senhor te tem entregue, para que você medite na palavra, confesse a palavra e vença pela fé em Jesus Cristo. Então, o Senhor teve que mostrar a Elias que ainda havia 7.000 diante de Deus que não prostraram-se perante Baal. E Deus ordenou que ele ungisse 3 homens para liderarem esses 7.000 homens. Glória a Deus por isso. Então, eu quero te encorajar a continuar, como disse, a ler, meditar, comer, beber a palavra que o Senhor Jesus te tem trazido. Sobre os sofrimentos de Cristo, nossa mensagem de hoje, nós entendemos que Elias começou a ser perseguido, a sofrer, por causa daquilo que tinha sido o desempenho dele. Então a Bíblia diz claramente que depois da palavra vem a perseguição. Nós falamos a semana passada, na terça-feira passada, sobre exatamente que o Espírito de Cristo, glória a Deus, estava sobre os profetas, incluindo o profeta Elias, falando sobre aquilo que seriam os sofrimentos de Cristo e também apontando para a glória de Cristo que havia de vir. Então, nesta noite eu quero focar contigo sobre os sofrimentos de Cristo e eu quero te fazer entender que Filipenses 1, ele tinha razão quando Paulo disse: não fomos só concedidos o crer nele, mas também o padecer com ele. Quer dizer, mas quando eu disse ele tinha razão, o que eu quero dizer é que provando a fé em Cristo, glória a Deus, mas provando o padecer com Jesus, uau! Você entende as Escrituras numa outra versão, você agora entende porque que Jesus disse: Pai, perdoa porque não sabem o que eles fazem. Mas espera aí, eles sabiam que eles estavam a crucificar um homem, eles sabiam que aquele era um homem justo, eles sabiam o que eles estavam a fazer, só que eles não tinham a dimensão do que eles estavam a causar na história da humanidade. Então Jesus disse: Pai, não lhes imputes esses pecados. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz que Deus nos imputou a justiça de Deus, a justiça de Jesus, e não os nossos pecados e transgressões. Então eu
Quero contigo orar e agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos sofrimentos de Cristo. Obrigado, Senhor, porque não nos imputaste as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa contrariedade à Tua vontade. Obrigado nessa noite que aqueles que me ouvem, Senhor, todo o espírito de erro, deixe de ser uma fortaleza na mente deles, que caia por terra. Porque não nos foi só concedido padecer ou crer, mas também padecer contigo. Porque se contigo padecemos contigo, seremos glorificados. Então aquela glória que há de vir sobre Cristo também é a nossa expectativa. Então eu quero te agradecer pelo encorajamento e amarrando todo o valente sobre a vida destes jovens, desta igreja, nós tomamos o despojo de tudo aquilo que o Senhor ordenou, que tem sido roubado e que tem sido retido ao longo desses anos. Pai, Tu disseste a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E a perfeição está na palavra, está na confissão, em ser homólogo como Cristo, falar a mesma palavra de Cristo. E Tu disseste, Senhor, que Tu colocavas bens na boca dos homens para rejuvenescer a sua mocidade. Assim seja, que eles sejam rejuvenescidos, eles sejam fortalecidos pelo espírito da profecia. E o Senhor lhes livra do espírito da carne, e que eles ofereçam, Senhor, a renovação da sua mente, como um sacrifício suave, ofereçam os seus corpos vivos na presença do Senhor, para que o Senhor se agrade disso, e sejam então permanentes na Tua casa, na Tua glória. A Tua glória seja uma realidade sobre eles. Plantados nos jardins, plantados na casa da glória. Em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Aleluia. Meu privilégio te encorajar. É meu privilégio ensinar homens e mulheres a depositarem a confiança deles no Senhor e padecer com Cristo. Esse é o meu privilégio. Amém? Glória a Deus. Amém. Se eu sou líder de alguma coisa, eu sou líder exatamente disso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacita para podermos estar aqui e servirmos pela fé, servirmos pela graça que o Senhor nos tem revestido. Glória a Deus. No livro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, também padecer com ele. Não vos foi concedido somente crer nele, mas também padecer com ele. Nessa noite, eu quero enfatizar a necessidade de nós compreendermos que a graça que nós recebemos nos revela a verdade que nos encoraja na esperança, nas promessas que o Senhor nos tem feito. Porém, nesta mesma graça, há um poder que nos capacita, como Paulo disse em Filipenses, que Ele pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Ela nos capacita a passar por situações e circunstâncias que nós outrora acharíamos que isso fosse nos matar. Meu Deus! Porém, agora nós descobrimos, olhando para trás, uau, o Senhor me trouxe até aqui. Por isso é que Ele diz em Salmos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, padeça com Ele. Eu não temerei. Eu não temerei. Por que a gente não vai temer? Não é porque a gente somente é corajoso, uma coragem sem regras, sem noção. Não. O nosso encorajamento é vermos quando o leão da tribo de Judá vem rugir sobre os nossos problemas. E quando nós ficamos firmes, como está escrito em Salmos 105, não é? E nós ficamos firmes na palavra, e a Bíblia diz que ele repreendeu os reis, dizendo, não toquem meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Aleluia! Quando nós entendemos o gozo que em breve o meu Redentor se levantará, toda a luta, qual seja ela for, às vezes, queridos irmãos, apesar que eu estou falando do teu vizinho que está a lutar contigo, não. Às vezes a luta é mesmo guerreia nos nossos membros, são os pensamentos na nossa mente, a vontade de desistir. Desistir de que se você ainda não começou? Bora, queridos irmãos, vamos embora. Há algo maior. Jesus disse, vamos para outra banda. No caminho, a caminho para outra banda, as tempestades se levantaram, aquilo foi demoníaco. E qual era a ideia daquela tempestade? De te assustar. Então, nessa noite eu quero te dizer, Ele nos capacitou com poder e autoridade para falar no momento que nós estamos sob lutas, perseguições, tempestades, falar e o mar se aquietar, os ventos se calarem.
ao som da tua voz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Posso te encorajar nessa noite? Posso eu servir como instrumento na mão do Senhor e você deixar o Senhor escrever sobre as tuas vidas, sobre o teu pensamento, sobre a tua alma, a glória dele. Filipenses 1, 29. Podemos até ler no versículo 27 em diante. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis debaixo de intimidação. Dos que resistem, o que para eles, na verdade, é um sinal, é um indício de perdição. Mas para vós, salvação, isto é, da parte de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, aleluia, como também padecer com ele. Ou, quando Paulo ou Pedro foi chicoteado, eles foram os apóstolos em Atos 4, eles olharam e se acharam felizes pelo facto de terem sido considerados dignos de padecer com Cristo. Você entendeu isso? De pecadores para homens que padecem com ele. Isso é fruto digno de arrependimento. Aleluia! Glória a Deus. Quem disse que fruto digno de arrependimento é pão com queijo e alface? Quem disse que fruto digno de arrependimento é dizer, irmãos, caminhando, vou para Canaã. Manos, a Bíblia diz que com lágrimas saímos a semear, mas com gozo voltaremos. Por quê? Porque nos custou muito, oh Deus, o preço por causa de ti. O preço por tua causa. Ele é digno de nós pagarmos. Mas, queridos irmãos, ele é aquele que também atenta para as tuas lágrimas. É aquele que sabe o que é que nós, o sacrifício que é de nós servirmos ao Senhor. Ele sabe qual é o sacrifício que é estarmos sentados numa mesa, muitas das vezes sozinhos, para que a gente não se misture no pecado, para que a gente não seja distraído da visão celestial. Ele sabe o preço que a gente paga. Ele sabe, queridos irmãos, eu não quero dizer que ele sabe o que é que significa para ti dizer não ao pecado. Olha, não vamos a falar disso. A gente não quer dizer nem sim ao pecado, nem ponderar nisso. A gente é fugir da morte. Devemos condenar as obras infrutíferas das trevas. Mas eu falo sobre a questão de que nós não somos sozinhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus olhou para Jesus na cruz e disse que, visto que ele confiou tão profundamente em mim, eu o livrarei. O Senhor também vê que o sofrimento causado pela confiança em Deus significa que você poderia ter aberto mão. Sabe, muitas das vezes quando nós somos tentados ao pecado, muitas das vezes muitos já se sentem condenados porque eles estão a ser tentados. Mas sabe que quando você diz não à tentação, isso é adoração. Isso é, se calhar, o maior louvor. Porque a Bíblia diz que Deus disse a Satanás, viste Jó. Ele não vai. E a Bíblia nunca mostra que Jó cantou qualquer coisa. Mas há uma confissão de Jó que ele diz no meio da luta e do sofrimento dele. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Você sofre hoje, você tem lutas hoje. Você terá lutas amanhã, certamente. Então você se lembra de, ouve minha alma, o meu teu Redentor vive. Ouve minha alma, o teu Redentor vive. Amém? Ouve minha alma, em breve ele se levantará. Aleluia. Que você seja ungido, capacitado, encorajado, agora mesmo, pelo poder do Espírito de graça. Glória a Deus. E que todo espírito de intimidação caia por terra, que todo espírito de erro que se agarrou à tua vida caia por terra. Nós não olhamos para a perseguição como sai, coitados de nós, como Elias fez, dizendo, não sou melhor do que os nossos pais. Que é isso? Nós somos segundo, nós somos conforme a imagem e semelhança de Cristo, para que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Então, nós somos quem somos em Cristo, e nisso nós não retrocedemos, aleluia! E assim temos o mesmo combate pela esperança do Evangelho, o mesmo combate pela fé do Evangelho. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não quer dizer considerar-se a si mesmo inferior.
Ele está a dizer, no amor, nós servimos primeiro. Não busca o teu próprio assunto. Viva para servir. Nada façais por contenda ou vanglória. Não atente cada um para o seu próprio, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui não cabe eu primeiro, eu depois eu terceiro, eu quarto. Não, aqui não cabe. Aqui a Bíblia diz, o maior no reino é aquele que serve. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esta é a minha mensagem nessa noite. Que o Espírito de Cristo nos apontava que Jesus, o Cristo, iria padecer. E nele houve um sentimento. Ele disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele disse, Pai, se possível, tira esse cálice da minha mão. Mas se não for possível, glorifica o teu nome. Esse sentimento de glorificar o nome de Deus e não de se auto-aliviar, ok? Auto-poupar. E a Bíblia diz que o sentimento que houve em Cristo Jesus, na sua identidade, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, muitos de nós dizemos, nós não aceitaríamos passar por isso, não aceitaríamos pagar um preço. Porque, por causa do nosso nome, da nossa reputação. Mas na realidade, queridos irmãos, Jesus sabia muito bem quem ele era. E o facto dele saber quem ele era fazia dele um homem seguro. Então, quando eu realmente sei quem eu sou, eu me torno seguro. Quando eu sei quem eu sou, eu não temo. Eu permaneço firme. Então, nós vemos Pôncio Pilatos a dizer a Jesus, cala-te quando eu poderia te livrar. A minha oração é que você tenha a mesma postura que Jesus diante dos problemas. Que você se cale diante das ameaças. Que você se cale diante das intimidações. Por quê? A resposta de Jesus a Pilatos. Não sabeis, eu podia pedir uma legião de anjos. Está resolvido. Mas a resposta de Jesus àquela raposa Herodes. Porque a Bíblia diz que as pequenas raposas destroem a vinha. E qual era a raposa neste caso? Intimidação. Então Herodes levantou-se e disse, ei! E Jesus disse, olha, dizei àquela raposa que hoje eu faço e o terceiro dia serei consumado. Queridos irmãos, o que você começou, você vai terminar. Então, o que nós temos em Cristo é ousadia contra o pecado. Então, quando a tentação da ofensa vem, está escrito, não sou mais eu. Está escrito, eu estou crucificado por ofensa, eu estou morto por ofensa, eu estou morto por pecado. Então, aí você entende a minha mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fazemos isso por contenda. Não. Mas não vais contender, não vais resistir. Não, mas não vais justificar. Não. O meu Redentor vive, em breve ele se levantará. Então, para isso, eu permaneço na presença dele sem ofensa. Senhor, eu não vou entreter pensamentos de ofensa, eu não vou entreter pensamentos de culpa, eu não vou entreter pensamentos de acusação. Eu não vou nem projetar acusação contra os outros. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu sou teu, no nome de Jesus. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. Eu me alegro. Talvez hoje eu sinta tristeza, talvez hoje eu não estou animado, porém, Senhor, eu chamo isso à existência sobre a minha alma. Está escrito, alegrai-vos. Está escrito, alegrai-vos. Eu declaro sobre a minha alma, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Eu te conjuro nessa noite, alegra-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Agora, preciso que você entenda isso. Pedro, na epístola dele, disse que se somos vituperados por causa do nome de Jesus, se a perseguição, os ataques é por causa do nome de Jesus, é uma coisa. A outra é por tua indisciplina. Amém? Rapidamente, se nós pudermos dar uma olhada no livro de Pedro. Pedro ele faz uma separação porque muitos há que se aproveitam dessa mensagem para não se arrependerem. Não diga que quando você está a ser repreendido é perseguição. Isso é rebeldia, isso é o espírito de erro, usar a palavra e distorcer a teu bel prazer. Okay? Eu sou líder de um povo temente a Deus, não de um povo rebelde. Diz assim a palavra do Senhor, então, que nós somos chamados a ter isso em atenção. No versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão ou malfeitor, como alguém que se intromete em negócios alheios, fofoqueiro, vai ser repreendido. Você ouve e leva, você vai ser repreendido. Então você não se mete nos assuntos alheios. Depois não diga que é perseguição. Ok? Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nessa parte. Porque é tempo que o julgamento
comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém? Então, é incrível. Eu creio em Jesus e a Bíblia diz que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, se hoje eu vivo uma vida de obediência na fé, antes eu não vivia na obediência da fé. Incrível. Eu aceitei obedecer à fé. Porém, lá fora também foram chamados à obediência da fé. E eles que não aceitam a obediência da fé, diz assim aqui a palavra do Senhor, serão julgados nesse sentido. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, queremos ou não, somos chamados à obediência. Aceitando Cristo ou não, somos chamados à obediência. Você não vai entender. Até Satanás, que se opõe, ele obedece ao Evangelho. Então, aqueles que são instrumentos ou servos de Satanás, eles são desobedientes, mas deles é requerida a obediência. Vai ser questionado. Cadê a tua obediência àquilo que foi dito? Então a Bíblia diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa o que? A obediência. Demônios têm que obedecer. Doença tem que obedecer. Enfermidade na tua vida tem que obedecer. Incredulidade tem que obedecer o Evangelho. Pobreza, tristeza, dívidas têm que obedecer. Agora, se essa dívida você está se arranjar por indisciplina, você também tem que obedecer. Para não se arranjar dívida e depois dizer, não, dívida, obedece o meu Deus. Dívida, eu te chamei, mas você obedece o meu Deus. Maturidade. Glória a Deus. Logo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne cessou o pecado. Armai-vos com esse pensamento, que isso seja o teu pensamento, que tu cessastes para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para a inveja, eu estou morto para a manipulação. Eu estou morto para a difamação, eu estou morto para a invenção de males. Não foi bem assim a coisa que foi dita, eu distorci. Então você está morto para isso. Você não adultera os fatos. Amém? Depois diz assim, para que no tempo que vos resta na carne não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, aqueles que são desobedientes ao Evangelho, na realidade, eles estão a andar em obediência dos gentios. Eles fazem a vontade dos gentios. Eles fazem aquilo que o povo quer. Eles fazem o que as pessoas querem, aquilo que as pessoas concordam, o que eles aplaudem. Então você é forçado, aquela pressão social, a fazer a vontade dos outros. Todo mundo faz. Não seja assim convosco. Para que isso não seja, considera-te morto para o pecado, uma vez que Cristo morreu. Então eu também estou morto. Gálatas 2:20. Já estou crucificado e a vida que vivo não é mais a minha, mas vivo baseado na fé do Filho de Deus. Qual fé? A fé que fomos chamados também para padecer com Ele. Então, Jesus disse que Ele iria padecer. Então, Pedro deu lugar ao diabo dizendo, não poupa-te a ti mesmo. E Satanás usou-se daquele momento e Jesus discernindo. E eu espero que você discirna a partir desse ensino que a necessidade de se poupar a si mesmo, muitas das vezes, é a tentação de Satanás. Tentação de Satanás. E Jesus virou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás, porque só te ocupas das coisas dos homens. Então, a tentação de você se ocupar das coisas dos homens e não de se ocupar da fé em Jesus e dos sofrimentos em Jesus. Mas assim depois você quer a glória de Deus. Ok? Glória a Deus. Verso 4. E acham estranho os gentios, não concorreis com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, fanáticos, não, vocês da igreja, vocês cristãos. Quer dizer, irmãos, é uma coisa que eu pensava há dias, eu tive uma reunião e algo muito importante foi interessante ter ouvido. Em que se diz, por exemplo, e isto é uma grande verdade, que se diz que os gastos financeiros da igreja. E eu disse, olha, vocês têm que ter noção. E quando eu estava a falar disso, eu estava a falar sobre serviços de comunicação que nós pudéssemos usar para pregar o Evangelho. E sabe o que é que muitas das vezes é ignorado? Diz, não, as igrejas fazem dinheiro. Quer dizer, irmão, você tem que ser mesmo anticristo para abrir tua boca para falar isso. Eu disse, sabe uma coisa muito interessante? Diz-se que nós fazemos negócio do Evangelho. Eu não estou a acudir a algum erro.
Não estou a acudir a algum erro. Porém, olhe só bem o que eu estou a dizer. Pesquisa só o preço do tempo de antena numa televisão e numa rádio. Em primeiro lugar, tempo de antena não te darão em períodos nobres. Só te darão períodos mais... Você tem programas de televisão que nada contribuem para o avanço de uma sociedade. Aqueles programas onde ficam jovens a dar saco duro, beberem sensualidade nas mulheres, a ensinarem a prostituição, a lascividade como se fosse normal. E nós temos que ficar calados. As letras das músicas, mataram blusinha, eu também vou matar. Quer dizer, olha ainda isso. De repente a juventude começa a aplicar isso. Não se espantem por causa dos crimes que se acometem na sociedade. Uma mensagem que ensina caráter de Cristo, caráter que realmente seria um pilar de uma grande sociedade, é passada para as 3, 4 da manhã a te cobrarem milhares de dólares. E agora, o objetivo desse ponto qual é? Quem na realidade faz negócio com a igreja? Se somos nós que pregamos o evangelho e temos que pagar, e a igreja que contribui, ou são aqueles, nas plataformas mesmo da mídia, por exemplo, que cobram os valores que cobram. Então, se eu faço negócio, onde é que o dinheiro termina? É lá que você tem que ver. Então, é verdade, sim, senhor, a sociedade faz negócio com a igreja. A sociedade diz, não, vocês da igreja têm muito dinheiro, então, subam. Agora, você veja que a acusação não está sobre quem lucrou. Quem lucra são eles. E quem tem que pagar para podermos chegar até vocês, somos nós que somos acusados. Então, presta bem atenção para que você entenda as coisas. Por isso está escrito assim, eles blasfemam de vós porque vocês não compactuam, não concorrem no desenfreio do pecado que eles participam. Estes, os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar, quer vivos, quer mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. O que nós vemos na história do profeta Elias, o anjo do Senhor lhe disse, levanta-te, coma e bebe. Porque ele perdeu a sobriedade, ele ficou atordoado com a ameaça de Jezebel. E então, desencorajado, desanimado, debaixo da intimidação, Elias pede a morte, dizendo que ele não era melhor do que os seus pais. Então, nessa noite, a mensagem está simplesmente focada nisso. Os sofrimentos de Cristo são coisas que nós vimos Cristo padecer, porque o Espírito de Cristo anunciou aos profetas, mas também são coisas que nós somos chamados pelo mesmo Espírito a ser consolados, a ser encorajados pelo mesmo Espírito, a suportar a cruz, a suportar também a nossa autonegação. Uma das coisas que Cristo nos ensina é a autonegarmos e a mortificação da nossa própria carne. Paulo, entendendo isso em Coríntios, capítulo 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, Paulo disse algo do gênero. Verso 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Estamos sempre entregues à autonegação. Estamos sempre entregues à mortificação, o negar a nossa vontade carnal, o negar ou o desejar viver para Deus. Né? Eu não estou todos os dias a lutar com carne, eu queria fazer isso, mas não posso. Não. A luta é, eu quero viver para Ele, eu sou dele, eu vivo para Ele. Por essa razão eu nasci, por essa razão eu existo, para ser dele. Como uma semente eu decido, escolho morrer para que possa dar mais fruto. Essa é a nossa mensagem. E aqui então Paulo disse no versículo 11, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também, aleluia, na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera o autonegar, a mortificação, mas em vós a vida. E é exatamente a nossa mensagem aqui. Queridos irmãos, os sofrimentos de Cristo foi para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Repito, os sofrimentos de Cristo foi para que nós tivéssemos acesso ao Pai.
Diz assim a palavra de Deus em 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele disse, eu sou o caminho. O sofrimento dele é o caminho para que chegássemos ao Pai. O objetivo do sofrimento dele era para que nós fôssemos levados ao Pai. Glória a Deus por isso. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, quando eu mortifico minha carne, vocês estão vivificados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Agora imagina, eu ser carnal, o que vocês vão receber de mim? Nada. Então a Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, e Deus anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Gênesis 12, Gálatas faz referência a essa passagem. E a Bíblia diz, sai da casa do teu pai e da tua parentela, e mostrar-te-ei aonde vais, e farei de ti uma grande nação. Porque me obedecestes, farei de ti uma grande nação. A minha obediência à fé é a morte para a minha carne. Na minha morte para a minha carne, a vida de Deus se manifesta. Já repara, vou dar um exemplo prático. Se eu agir debaixo de ofensa contra ti, você vai ser prejudicado. Eu não agir debaixo de ofensa, destruição não vem sobre ti. Aleluia. Muitas das coisas que nós sofremos, às vezes, é só meramente porque alguém serviu de porta, porque ele não teve autodomínio. Então, hoje, você é acometido por causa da falta de domínio dos outros. Ele diz, acautelai-os nisso, sede sóbrios, vigiai em oração. O que é que eu quero vigiar? Contra as astutas ciladas do maligno. Quais são as astutas ciladas do maligno? A ofensa. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Ou seja, Jesus não ficou ofendido. Jesus não nos tratou conforme a ofensa que nós estávamos a causar sobre ele. Glória a Deus. Mas ele disse, o meu espírito entrego nas tuas mãos. Isso, depois o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. O Espírito que estava sobre Jesus, Jesus encomendou ao Pai. E depois, o Pai enviou o Espírito de Jesus sobre a igreja. Aleluia. Na minha morte, no negar-me, eu me encomendo ao Pai, para que a unção se manifeste. Queridos irmãos, se eu conheço o ministério, se eu conheço os mistérios de Deus, se há anos eu estou no ministério e tenho alguma experiência, uma coisa que eu posso te garantir, no dia em que você me vir a ser muito usado por Deus, saiba, que não foi por grande oração, não foi por grande consagração aos teus olhos. A consagração foi me considerar morto contra a ofensa. A consagração foi me considerar vivo para Deus. Senhor, eu não vou me levantar na carne para que o Senhor se levante no Espírito e por meio de mim o Senhor possa fluir sobre essa congregação. O Senhor possa impactar a juventude deles. O Senhor possa mover-se e revelar-se a eles em nome de Jesus. Não a nós a glória. Não vamos nos justificar, mas livra a mente deles, os pensamentos deles de todo o espírito de erro, de todo o espírito de engano. Confirma, ó Deus, disse Elias, que o que eu fiz segundo a tua palavra, que eu sou teu servo, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz a palavra de Deus, e essa é uma palavra que eu quero trazer de esperança. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Depois dos sofrimentos de Cristo, então veio essa revelação, como acabamos de ler, a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Minha mensagem é simples, ela termina aqui. Depois de padecermos com Ele, vem a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora começamos a entender. Houve um dia que eu fui diante de Deus e disse, oh Deus, por que eu estou a padecer por essas coisas? Por que acontece isso comigo? E o Senhor me levou para Isaías 53. Leia. Mas o Senhor me disse, estás mais parecido com Jesus. Eu entendi que eu sou mais parecido com Jesus nos sofrimentos, eu não estou mais parecido com Jesus nos milagres. Eu entendi que eu sou mais parecido com Jesus no negar-me a mim mesmo, no tomar o meu cálice, no renunciar à ofensa, no renunciar a te imputar o teu pecado, do que eu sou no jejum e na oração. Quando éramos imaturos, pensávamos em Deus nos usar poderosamente. E a Bíblia diz que em Salmos, Deus revelou os caminhos dele a Moisés.
mas o povo só viu os milagres. E maturidade deseja ver milagres. Mas quando nós começamos a atingir maturidade na estatura completa de Cristo, nós aprendemos que o sofrer com Cristo faz com que vocês vejam milagres. Enquanto uns estão a chorar para que Deus lhes use em milagres, outros choram que eu padeça contigo. Que eu padeça contigo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que eu tenho comunhão com os sofrimentos de Cristo. Você já entendeu o que é ter comunhão com os sofrimentos de Cristo? A razão pela qual tem muita desgraça em nome de Jesus, tem muitas pessoas que fazem as suas trafulhas em nome de Jesus, dizem que vão à igreja lá fora, eles exibem o inferno. É porque eles nunca entenderam que a forma de vencer a carne, vencer o pecado, é sofrer para descer com Cristo. Ninguém tira a cruz. Essa cruz está aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque o Senhor toca na vida de cada homem, cada mulher, que as suas casas, as suas famílias sejam impactadas, Senhor, pela obediência deles na fé. Oh Deus, que eles não sejam arrogantes, exibindo o teu nome, usando versículos, como se fosse isso que tu pedisse. Mas que eles sejam cartas escritas pelo teu Espírito, à medida que eles se identificam contigo. Porque se Jesus morreu, então nós estamos também mortos para o pecado. Que eles se identifiquem contigo no sofrimento. Se identifiquem contigo, não na vanglória, mas no servir de coração humilde. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Não perca domingo, não perca domingo. Uma grande mensagem. Continua a ler, levanta-te, come e bebe, pois o Senhor certamente é contigo. Paz. Glória a Deus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.